Voltando à entrevista com a candidata Lourdes Sarmento, vamos repassar aqui algumas perguntas. Uma delas é do João Euclides Braga. Ele quer saber, candidata, qual é a sua proposta para o estacionamento Zona Azul? Tem uma antes, me permitam, da saúde. Vocês deixaram no ar. Eu deixei no claro. Verdade, então, ficou a pergunta de é a história de você prometer que vai estatizar a saúde se for eleito e saber que a prefeitura não pode legalmente estatizar. Aí eu pergunto, isso não é uma propaganda errada, equivocada? Porque enganosa? Enganosa. Você sabe que não pode fazer? Então, a prefeitura, sob a nossa gestão, teria que ser colocado na defesa da luta dos trabalhadores e da população. Se nós defendemos a estatização, nós iríamos usar toda a máquina municipal nessa luta, porque nós não prometemos, a gente diz à população que o partido só tem uma coisa a oferecer, é lutar, e nesse caso cai bem. Por que a estatização? Porque antes, a maioria da população aqui de João Pessoa, que mora no município, era atendida pelo governo federal, o SUS. Chegou o PSF, mudaram a filosofia, criaram as comissões do PSF, que não funciona, e a filosofia foi totalmente tirada e retirada. A gente sabe muito bem que há um caos na saúde muito grande. Então, não pode o município assumir a saúde, como o governo tentou fazer com a gestão plena, que é o caso de João Pessoa, que tem gestão plena na saúde, mas estamos vendo o caos. Imagine isso numa cidade interior que tem menos recursos. Por isso que nós defendemos o serviço essencial, que é saúde, educação, habitação e outros, tá certo? Que seja o Estado a assumir. O que a gente está vendo é uma inversão, como na educação. Hoje, quem pode recorrer, quem tem ainda o privilégio de pagar um plano de saúde, todo mundo não quer se livrar, porque a gente sabe que não tem atendimento. Hoje mesmo eu estive na PBPrev, e eu gosto muito de pegar a conversa que a gente tem com a população, as queixas, e trazer para o debate que torna mais real, para não ficar uma coisa abstrata. Fui no IPEP hoje pegar o meu contra-cheque. E tinha lá toda uma mobilização dos funcionários do IPEP para que fosse atendido um funcionário público de lá, que estava uma cirurgia urgente e não tinha onde internar. Foram para o trauminha, só faz osso. Foram para o... Traumão? Do traumão, é pior ainda. Aí não tinha vaga no Santa Isabel, não tinha como operar aqui nesse outro que é da Polícia Militar, que é o Estado de Controle, o Edson Ramalho. Mas a estatização garante saúde? Os hospitais públicos são os piores. Como está garantindo? Certo. Porque o dinheiro os hospitais vai universitários fechados. Exatamente. Essa é uma pergunta que você exatamente concorda comigo, porque o dinheiro, que devia ser uma responsabilidade do Estado, vem para o setor privado, porque o que a gente vê, tá certo, é comprando serviços do setor privado, é fechando hospital, fechando maternidade, botando o laboratório de setor privado dentro do setor público. O que a gente vê é o governo mandando mais dinheiro para o setor privado e não para o setor público. Então, teria que inverter. Em vez de mandar dinheiro para o setor privado, mandar para o setor público. Aí sim, todo mundo tem garantia. Tem países que garantem, a educação não é pública para todo mundo? Lourdes, vários países garantem isso. Por que o nosso não pode? Ainda no tema da saúde, um assunto bastante controverso. Qual é a sua opinião a respeito do aborto? Então, o nosso partido entende, primeiro, que tem que ser garantidos os abortos legais na rede pública. Segundo, o Estado não pode mandar para a cadeia a mulher que decida fazer o aborto, porque, ou interromper a sua gravidez, é uma responsabilidade dela, é dela, não pode ir para a cadeia. E segundo, quando a mulher quiser ter um filho de forma pressionada ou indesejada, uma gravidez indesejada, que o Estado assuma, que a igreja assuma a responsabilidade de manter, de educar, de dar saúde a uma situação dessa. A gente sabe muito bem os casos e como as mulheres vivem nas clínicas abortíferas, as mulheres morrem. O país onde isso não é crime diminuiu sensivelmente a quantidade de mulheres e de morte de mulheres que deixam os filhos sem mãe. Quer dizer, é um absurdo por um problema moral não querer que o Estado intervenha, tá certo? Nessa responsabilidade, nesse desejo que é da mulher. Problema dela com a consciência dela, problema dela com a religiosidade dela. O Estado não pode intervir para botar a cadeia, para criminalizar. Como o Estado também não pode intervir, por exemplo, em dizer só casa homem e mulher. E aí? Deixa-me fazer aqui, eu quero fazer alguns registros e uma pergunta política, que até agora não tem. Primeiro, o registro é de um ouvinte nosso que diz o seguinte, que houve um equívoco no valor do piso nacional dos salários, que não é de 1.700, mas 1.088, que é pior ainda, né? É pior. Pior ainda. Só colabora. Um taxista, essa não é uma pergunta, fazer um registro. Um taxista diz que você está pedindo para você incluir no seu programa a concessão de praça de táxi também, porque ele diz que as praças de táxi estão à mão dos agiotas e garantir para os taxistas. Concordo plenamente.
E a pergunta política vem de Ricardo Valentina, que diz o seguinte: o que é que você achou da aliança entre os dois Lucianos, Luciano Agra e Luciano Cataro? Tem outra pergunta política, da Soninha. Ela pergunta se a candidata pensa em se unir a Antônio Radical e formar uma chapa única de oposição. Bem, eu acho que está correta, que a menina falou do piso nacional, é isso mesmo, é muito baixo. Eu misturei com o piso do DIEESE, por isso que deu uma misturada aí, mas é isso aí. Quer dizer, não é nem sequer o piso do DIEESE, porque todo o movimento sindical, inclusive, abriu mão, tá certo, de defender o piso oficial, que é o piso do DIEESE. E a gente vai para o professor, a gente além de defender um salário mínimo vital para os trabalhadores, para os funcionários, no caso dos professores, a gente defende que seja maior do que o piso do DIEESE, que chega a cerca de R$3.000 na ponta do nosso lápis. Aliança do PT, nós somos expulsos do PT, eu fui uma das pessoas expulsas do PT, porque a gente sempre foi contra as alianças com os partidos burgueses, representando ou sombra da burguesia. A política do PT de aliança ela é muito ampla. Ela faz aliança com o PSB. Então não há de se estranhar a aliança, tá certo? Que está na base do governo federal, o PSB. Então não há de se estranhar essa aliança de Luciano Agra com Luciano Cartaz. Já fez aliança com o PMDB. Então o PT faz aliança e faz Frente Popular, que Frente Popular politicamente é para se contrapor e atacar a população. Isso é que é, no fundo, e devolver o Estado, tá certo, aos setores e ao domínio desses setores burgueses. Esse é o papel da Frente Popular. Então, nós achamos, agora, a Luciano Agra deveria dizer por que rompeu com o Ricardo, que até agora não falou para a população. E tem a pergunta também da internauta, quer saber sobre a possibilidade de união com o Antônio Radical. Então, nós não defendemos unidade no parlamento quando ela não é necessária. Nós não achamos nenhuma necessidade de se juntar com o PSOL e com o PSTU, já que no movimento sindical esses partidos eles fazem frente com outros partidos como o PT e o PCdoB, do qual nós não concordamos no movimento sindical, não havíamos de concordar no movimento parlamentar, quando não há uma necessidade, não há uma aliança concreta, mas uma aliança administrativa com os partidos mesmo se reivindicando do campo de esquerda.